Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Você está num evento, que eu não sei te dizer o nome, mas em breve saberemos. E aí, você tem tanto medo de falar em público, tanta vergonha, tanto desespero, que você tropeça num fio, desliga o som do negócio, o hino nacional, na frente do prefeito da sua cidade, tá? Esse é o nível da cidadã que trouxe hoje para conversarmos com a gente sobre oratória, inclusive. Muito então, bom. ela tem propriedade, né, meu amor, Tem. para falar sobre isso. E também ela é, assim, advogada assim como eu. Mas, enfim. Mais de uma verdade. advogada, né? É, Check. só advogada. Se, inclusive, então, assim, se você tem algum problema de falar em público, e se você não tem problemas para falar em público, você precisa desse episódio. Então, eu tô aqui com a Giovanna Piacentini. Gi, primeiro, muito obrigada por ter aceito o convite, de verdade, cara. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, muito obrigada. A honra é toda minha, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Pessoal de casa também que tá aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem deste episódio e saiam daqui entendendo que oratória não é dom, porque se fosse, não estaria aqui hoje. Aproveita e já faz o pedido pro joinha, né? Pro like? É lógico. Por favor, gente, like no nosso vídeo aqui, ajuda a distribuir o conteúdo de qualidade que estamos entregando para você, porque com certeza esse conteúdo que você vai aprender aqui hoje você não viu em nenhum outro lugar por aí. Inclusive, amor, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma disputa com os convidados para ver o episódio que tem mais likes e comentários. Gente, deixa like aqui agora, porque eu sou só um pouquinho competitiva, por gentileza. A gente pode até promover um prêmio. Eu gostei. Muito bom. Inclusive, se você gostou, comenta aqui embaixo e me conta. Gi, já agradecemos, certo? Sim. Você vai querer fazer a sua pergunta tradicional de sempre ou eu posso fazer a minha? Não, eu vou fazer a minha. Tudo bem. Porque Lembrando- esse podcast é de duas pessoas. Ok, E- tá bom. e cada Gi, um tem a sua parte. Só um ponto. Tá, Ele vai perguntar um negócio. Não dê spoilers, ok? tá. Ok. Em resumo, ele vai perguntar, ignora ele, porque eu vou fazer a minha pergunta. Não é isso. Entendi. Vamos Ai. lá. Vamos lá. Antes de começar esse podcast, se apresente. Fale quem é a Giovanna hoje. Hoje, a Giovanna Piacentini é especialista em oratória, campeã de oratória, fui campeã distrital de oratória, fui semifinalista do concurso nacional de oratória, produzo conteúdo no Instagram desde final de 2017, comecinho de 2018, tenho mais de 2.000 alunos hoje no online que aprendem a se comunicar de maneira efetiva, porque eu costumo dizer que a gente não fala em público só quando a gente está no podcast, ou quando a gente está gravando um vídeo, ou quando a gente sobe no palco, mas no tete-a-tete, quando nós estamos conversando com as pessoas, nós já estamos nos vendendo o tempo todo. Então, oratória é para tudo isso. E o meu compromisso hoje, a Giovanna de hoje, tem como objetivo levar isso para as pessoas. Hoje, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que... Porque eu falo que o maior problema de todos os relacionamentos, sejam amorosos, profissionais, enfim, Sim, são problemas de comunicação. sem dúvida. Você acha que a oratória tem a ver com isso? Com certeza. Nos Estados Unidos, a oratória é ensinada desde a escola. Então, você tem, inclusive, campeonatos de debates em que vocês levam as crianças para debater entre as escolas. E eles viajam, isso vale prêmio, isso vale bolsa. Então, é surreal. Aqui no Brasil, as pessoas acham que elas só precisam de oratória se elas têm medo de falar em público. Então, se eu gaguejo, se eu tremo, aí eu preciso de oratória. Mas tem um monte de gente que sobe no palco e só fala borracha. E quantas palestras vocês já assistiram, por exemplo, e cursos, e vocês não se lembram do que foi dito? Porque aquela pessoa ela podia falar bem, mas ela não era um bom orador, ela não tinha as técnicas para construir algo que fizesse com que você executasse, tivesse uma ação, que você se lembrasse do que foi dito. Então, no casal, por exemplo, é muito clássico quando a gente trata de perfil comportamental. Porque, às vezes, do jeito que eu digo para você, tira a toalha da cama, essa toalha em cima da cama me incomoda, bate pro outro de uma maneira diferente. Isso vai depender do tipo de comunicação que ele tem. Então, você precisa conhecer o seu público, que pode ser o seu marido, pode ser o seu namorado, que pode ser o seu público, a sua audiência nas redes sociais, para que você se comunique com todos, mas você consiga utilizar técnicas para, em algum ponto, atingir cada um deles. Amor, deixa eu só falar uma coisa. Eu ia perguntar pra ela se ela lembra de alguma coisa da minha palestra, mas eu tô com um pouco de medo. Você acha que eu devo perguntar? Eu melhor, eu não arriscaria. É. Deixa eu fazer uma pergunta. A questão quando a gente fala de oratória, ela é tanto a parte onde você se expressa falando
E postura também, isso aí conta na questão da oratória? Conta. Quando a gente fala de atitudes e sentimentos, nós falamos que a comunicação não verbal chega a representar 93%. Então, a postura, a entonação de voz, as palavras escolhidas, a vestimenta, a cor que eu vou escolher. Então, não aleatoriamente, hoje eu estou vestida de branco, eu trouxe um colar que é dourado para trazer mais acessibilidade. Então, tudo isso comunica o tempo todo. Quando você entra numa sala, 3 segundos a pessoa te olha, ela já fez uma leitura sobre você. Ela já entendeu se você é uma pessoa digna de confiança ou não. Isso vem, inclusive, da própria construção da sociedade. As pessoas que passam não confiança. Não à toa, os políticos trocam a cor da gravata de acordo com o momento de campanha. E muitas vezes você vê um discurso político e ele tá lá assim, eu quero vocês juntos comigo, mas a mãozinha dele tá assim, ó, entendeu? Ele não quer você junto, ele quer você longe. Se ele quisesse junto, ele traria. E quando eu falei da toalha na cama, uma coisa é eu dizer o seguinte, tira a toalha da cama, por favor. Outra coisa é eu dizer, tira a toalha da cama, por favor. E outra coisa é eu dizer, tira a toalha da cama, por favor. A frase é a mesma. Eu só mudei a entonação e a ênfase. Até a palavra foi a mesma. Então, com certeza, faz toda a diferença. Só a comunicação verbal, ela não é o suficiente para convencer, persuadir ninguém. Amor, pare de balançar a perna, por gentileza. Eu não estou balançando, é que você gruda a cadeira na minha e acaba Gente, eu tô com balançando medo. você. Pare de mexer. Vamos causar no um bigode. problema de Deixa eu relacionamento. te falar. Vou sair daqui com uma mentoria individual. Aliás, Não, uma mentoria de peraí. casal vendida. Estamos testando para ver se funciona. Não, mas aqui, deixa eu só falar. A gente gravou com a Amanda Fitas. Inclusive, se você não assistiu esse episódio, vai estar aqui embaixo. E ela é psicóloga e ela fala muito sobre relacionamentos. Conheço ela. E foi basicamente uma sessão que a gente fez com ela. O Braulio ficou irritado, que ele falou assim, a gente só ficou fazendo não sei o quê. Eu falei, meu povo gosta das histórias. Gosta. E a gente perguntou naquele, mas eu vou perguntar de novo. Se você é uma pessoa que gosta de ouvir histórias curiosas, engraçadas, divertidas, bizarras, me avisa aqui embaixo. Fala. Todo mundo gosta de ouvir histórias, viu, gente? Não, toda... Storytelling é arma Muito obrigada. poderosíssima de comunicação. Não. Muito obrigada, porque o Braulio brigou comigo. Assim, Sim, briguei que foram 2 horas só falando da nossa vida pessoal. ai, foi mó legal! Todo mundo tem curiosidade. Preguiça As da pessoas minha vida. gostam. Eu ouso dizer que esse vai ser um dos episódios mais assistidos. Mas a gente tá numa competição, então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. Até porque ela vai contar a história de como ela desligou o hino nacional na frente do prefeito. E, tipo, surreal. E estou aqui. É, tipo, tá viva, enfim. Tá, É. vai, amor, pode falar. Não, tô tentando. É que até mesmo ela falou, acabou de falar que a vestimenta, o jeito que se comporta. Então ela tá fazendo uma leitura da gente. Inclusive, ela falou alguma coisa não, sobre não falou sobre barba. fazer Obrigado. a barba. A competição está grande aqui hoje, né? São São pessoas que gostam pouco de falar, né? Então, Não, mas então, você falou sobre, tipo, aparar a barba de vez em quando. então é que tudo depende do que você quer comunicar, Ju. Entendi. Tá, então pera um pouquinho, só uma pergunta. Então quer dizer que ele quer passar a comunicação de que ele é desleixado? Não, ele pode estar trazendo, por exemplo, nesse caso, uma acessibilidade de alcance mesmo, as pessoas alcançarem mais ele. Eu não tenho vontade de alcançá-lo. Só desse que jeito. o que acontece? Aí, por exemplo, ó, a barrinha da sua blusa ali tá dobrada, dá uma armadinha. Isso. Desculpa. Acho que vou. Quer começar de novo o podcast? Estava te incomodando isso? Não, eu só vi agora porque eu parei pra reparar. Eu parei pra reparar. É. Vamos lá. Mas, Então, não sei se é uma coisa legal de falar, mas, por exemplo, barba, né? A gente tá gravando ainda? A gente vai- Lógico que a gente tá gravando. Ótimo. Com Inclusive, relação- esse esporro que você me deu. Quanto tá mais a no gente ar. puder brigar com o Braulio, melhor. É. É lógico. Aumenta os likes? Sacanagem. O que acontece? Com relação à barba, você quer ver um momento que isso foi extremamente estratégico? O Jornal Nacional, porque com o começo da pandemia, o público do Jornal Nacional alterou completamente. Então, antes, quem assistia o Jornal Nacional eram as pessoas mais velhas. Com a pandemia, muita gente deixou de assistir a Rede Globo e quem passou a assistir o Jornal Nacional foi o público mais jovem. O que a Globo fez? Mandou o William Bonner de barba. William Bonner nunca apareceu de barba no Jornal Nacional. Então, a gente olha e a gente não percebe o quanto a comunicação está o tempo todo tentando, não diria nem uma manipulação, porque eu costumo dizer que a ferramenta é uma só. Ou você vai persuadir, ou você vai manipular. Isso vai depender do seu objetivo, do seu caráter como orador. Então, não estou aqui para questionar isso. Mas qual que é o ponto? O tempo todo nós estamos sendo influenciados em tomadas de decisão por meio da comunicação. E aí você tem 2 caminhos. Ou você
domina a comunicação e todas essas técnicas e os pilares dela, ou você vai continuar sendo manipulado e persuadido o tempo todo sem saber que está sendo. Então, ali foi uma jogada total de comunicação da Rede Globo e do Jornal Nacional, e foi muito positivo para eles, porque o William Bonner, de repente, ficou acessível para os jovens com a barba. É isso que eu estou querendo. Estão Não, vendo? mas, Estou acessível mas para todos só um vocês. minutinho, eu tô falando disso aqui, ó. Eu não tô falando da barba, eu tô falando disso aqui. É assim, a vida é... Então aí vai ter que pedir com jeitinho. Então, Ju. isso é acessibilidade? Aí você pode trocar a comunicação para Braulio. Meu querido, eu te amo tanto. Fala assim, Ju. Aí você fala, e você fica tão mais lindo quando você dá uma paradinha assim na barba. Eu falo sempre. Quer dizer, quando ele volta do barbeiro. Eu falo, você tá tão lindo. Eu fico, você tá tão lindo. E aí ele desleixa. A vida é muito corrida. Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão que nem você falou de acessibilidade. Da questão de você... o Jornal Nacional mudou a imagem do William Bonner. Isso se reflete a um estabelecimento também? Por que eu estou perguntando isso? Isso tem alguma coisa a ver, tá? É que eu achei interessante. Eu estava escutando até um podcast com... Não faça propaganda sem a gente pagar por elas. Sem a gente pagar ou Sem sem eles receber? pagarem. Ah, tá, receber. Ai, gente, eu tô cansada. Com o João Apolinário, da Polishop. Sim. Que Polishop, patrocina a gente aí. ele tinha as lojas, era tudo com estilo. E quando entrou a pandemia, que abriu as lojas novamente, eles mudaram toda a frente da loja para coisas que as pessoas iriam precisar dentro da casa, como uma esteira, coisas para fazer exercício. Então, eles trouxeram essa identidade, porque a hora que a pessoa passava em frente à loja, ela se sentia identificada ali com aquilo ali. Sim, isso faz todo sentido em todo lugar. A comunicação, ela está presente o tempo todo. Às vezes eu fico falando isso e as pessoas falam, claro que você fala isso, porque você vive de comunicação. Mas a minha vida foi completamente transformada pela comunicação. Eu comecei a criar oportunidades. E é isso que a comunicação te permite fazer. Ela permite que você crie as suas oportunidades. O que a Polishop fez naquele momento ali? Ela tocou na solução para uma dor que aquela pessoa estava vivendo naquele momento. Então, é como a gente falar, por exemplo, de coisas como cor. Você não consegue ficar muito tempo num lugar que é todo vermelho. Mas se você olhar, por exemplo, todas as redes de fast food praticamente são amarelo e vermelho. É à toa? Não. E por que a maioria das seguradoras, dos planos de saúde, das empresas de tecnologia que precisam te fornecer confiança, inclusive o próprio Facebook e o Twitter, embora eles tenham vazado uns dados aí, mas eles convenceram a gente de que era seguro colocar os dados lá, eles são azul. Porque a cor do céu traz profundidade. Então, um ambiente que você vai para tomar um vinho vai sempre estar mais aconchegante, com uma luz um pouco mais amarelada, um pouquinho mais escuro, enquanto o McDonald's vai estar com aquela luz vermelha. Vamos trazer uma outra pauta atual. Big Brother. Bora. Como que você Isso eu tem... entendo. Como é que você tem sanidade mental acordando todo santo dia, Com aquela música numa alta. música altíssima no seu ouvido, com as luzes de estúdio, que são extremamente brancas, cansativas aos olhos, e num lugar em que o quarto é inteiramente estampado, ou ele é estampado em cores mais neutras, ou ele é estampado colorido, mas ele é completamente estampado. Você não tem guarda-roupa para colocar suas roupas, porque nas primeiras edições do Big Brother Brasil você tinha guarda-roupa. Tinha as gaveteiras. Tinha tudo, agora não cabe. Aí é aquela mala com aquele... Não, é impossível, é insano você viver em um ambiente que beira o caos o tempo todo e internamente você não estar um caos. Então, a sua emoção, ela é trabalhada pela comunicação. Então, as cores comunicam, o ambiente comunica, a música comunica, e tudo isso vai gerando um caos dentro de você, e na hora de você externalizar aquilo, o que você vai externalizar? Caos. Deixa eu só falar uma coisa sobre o Big Brother. Ai, meu Deus do céu. 2 horas de podcast agora. Ai, gente. É porque assim, quando começou essa edição, eu estava um pouco menos inativa. Porque ativa, nesse ano eu ainda não estive. Mas, gente, tenham fé em mim, eu tenho planejamentos. Vai dar tudo certo, entendeu? E eu tô cobrando. Exato. E
aproveitando que eu tô falando sobre isso, já comecei a gravar meus vídeos do YouTube. Então, se você não se inscreveu, coloca o link aqui, porque talvez, quando você estiver assistindo, já tem um monte de vídeo lá. Entendeu? Na verdade, mais ou menos, né? Porque a gente depende do Camilo. Não de mim, eu estou gravando. Ok? Então, já se inscreve. Big Brother. Quando começou essa edição, eu fiz um story. E aí, eu perguntei. Você vai assistir? Uhum. E depois, eu falei, você quer que eu explique por quê? Que pra mim é importante assistir? Uhum. Beleza. E aí, no dia seguinte, eu recebi um direct. Um monte, né, no caso. Mas eu li. Na verdade, eu li, né? Um direct. Inclusive, se você já me mandou direct e eu não respondi, calma, eu vou chegar aí que tá um pouco tumultuada a minha vida. Eu não tô conseguindo fazer xixi, mas vai dar tudo certo. Espere, vai dar tudo certo. Enfim. Daqui a pouco vão mandar direct pra você pra remédio pra... Alzheimer. Não pode fazer isso, Ju, porque, né? Você pode ter uma infecção de urina. Cuida da sua saúde. Esse remédio. Não, gente, eu faço xixi, fiquem tranquilos. Inclusive, eu já fui fazer xixi várias vezes durante a gravação de podcast. Eu estou otimizando. Enquanto eu faço xixi, eu respondo os directs de vocês. Deixa eu falar. Eu faço reunião do banho. Entendeu? Meu Jesus. É umas coisas assim. Inclusive. Aliás, ficou bem comum na pandemia a galera entrar em videoconferência tomando banho. Não, mas eu faço direto. Às vezes esquece de desligar a câmera. Não, mas eu faço com a câmera ligada. Então, talvez em breve nós tenhamos que trabalhar numa gestão de crise. Não, mas não é isso. Eu faço de câmera ligada, mas assim, do ombro pra cima, né? Obviamente. Entendi. Mas só pra você saber, eu já fiz xixi durante várias gravações de podcast enquanto o convidado estava falando. Essa parte ele não vai cortar. Não, lógico que não. Eu quero saber, inclusive, se você já percebeu. Então, se você percebeu, o editor não é tão bom, tá? E se você não percebeu, o editor está de parabéns. Mas voltando ao que eu estava falando... Big Brother. Eu li esse direct e era uma moça falando assim... Ju, você não tem noção do que você fez por mim. Porque... porque aí, no dia seguinte, foi aí. Eu fiz uns stories, porque muitas pessoas me questionaram, mas você vai perder tempo com isso e tal? E aí eu falei nos stories, bom, primeiro ponto, eu não estou perdendo tempo, eu estou estudando. Comportamento humano. Cara, Big Brother... Nada, é o comportamento humano e a comunicação estudados no caos. Inclusive, todas as pessoas que são eliminadas do Big Brother Brasil são eliminadas por problemas de comunicação. Inclusive, eu faço as análises lá no Instagram sobre isso. Ela já fez o pitch dela, começa a seguir. Inclusive, todo mundo que chega lá fala que veio daqui, tá? Só pra ela me dar os créditos. Isso mesmo. Então, pode falar. E aí eu falei que, cara, primeiro ponto, eu entendi que eu tinha que assistir Big Brother pelo que eu trabalhava, pra estudar realmente comportamento humano. E em segundo lugar, porque quando era foi lá com o Bambam, com um alemão, eu gostava, eu assistia. Depois o negócio meio que despirocou, eu parei de assistir. Mas eu gostava da dinâmica. Então, além de estudar, é uma coisa que me distrai. Sim. E é uma coisa que me dá muitos insights de conteúdo. Pra mim também. Então, é uma diversão, mas que me ajuda. E aí eu falei, cara, eu sei que muitas pessoas pregam a questão de você não perder tempo, de que o seu tempo é limitado, que você tem que só estudar. Que é fútil. Só que aí o que acontece quando você faz isso? Você não tem repertório, você não tem criatividade. Porque eu sou muito elogiada pelas histórias que eu conto quando eu vou ensinar alguma coisa. E as pessoas sempre perguntam, de onde você tira isso? Cara, eu não sei, mas eu leio livros de ficção, eu assisto filmes toscos, eu assisto Big Brother. Então, essa é uma coisa que eu tô tentando colocar na cabeça das pessoas, que existem momentos que as pessoas precisam tirar, e não é só produção de conteúdo, pessoal da internet, todo mundo, para ter um lazer, não só para descansar a mente, mas para ativar a curiosidade de outras coisas. Eu não sei até onde a gente pode entrar aqui, se não puder, vocês cortem, por favor. Mas assim, eu não sei até onde a gente pode entrar em coisas polêmicas. É que eu não sou muito de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que a gente só vou ficar em silêncio para não ser cancelada. Aí cancelem só a Giovana, tá? Muito obrigada. Porque, vou colocar o link aqui do podcast com os meus advogados criminalistas, só para vocês ficarem de olho antes de cancelar. A gente vive muito o tempo do politicamente correto. Uhum. E aí, o que acontece? Eu não posso ter duas versões. Eu posso ser uma única pessoa. Então, ou eu escuto jazz e leio livros extremamente intelectuais e cultos, que a sociedade julga como extremamente indispensáveis para que eu seja considerada uma pessoa inteligente e culta.
E aí, as outras coisas são completamente contraditórias. Então, eu não posso assistir Big Brother, porque não dá pra eu ouvir jazz e assistir Big Brother. Porque não dá pra eu gostar de rock e sertanejo. E eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Porque a gente vive, cada dia mais, uma obesidade mental muito grande. As informações chegam a todo momento, elas chegam sem profundidade alguma. A mídia nunca trabalhou tanto em chamar a atenção com notícias que você olha e tá escrito uma coisa, e quando você abre, a notícia não tem nada a ver com aquilo que tava chamando a sua atenção, e aí você vai só colocando tragédia e você vai só colocando coisas extremamente complexas para dentro da sua mente, e você não tem um momento sequer de ócio, a ponto de dizer, esse aqui é o momento em que eu só quero assistir qualquer coisa que não me faça pensar, e é só isso que eu quero. Então, tem dias que eu estou, assim, extremamente estressada, nervosa, e um episódio de Friends muda o meu dia, entendeu? São 20 minutos que parece que me resetam, sabe? O computador tá lento e você vai lá, reseta. E exatamente isso. Reinicia aí e reinicia meu drive e eu já sou outra pessoa, muda o meu humor. Ah, mas é porque eu já assisti Friends, sei lá, 5 vezes, todas as temporadas. E é justamente por isso que eu quero assistir de novo, porque eu não tenho que pensar. É só pra eu olhar e falar, nossa, tipo, Emily em Paris. O que eu aprendi com Emily em Paris? Pouquíssimas coisas, até que teve um conteúdo que saiu de lá. Mas assim, é só bobo, assim, bobo no sentido de eu não preciso de um esforço de mente muito grande para entender o que tá acontecendo ali, sabe? Então, acho que tá na hora da gente parar de querer impor regra, goela abaixo e falar, olha, para você ser culto, eu tenho que te classificar de cá, então esses são os livros que você tem que ler, e você só vai produzir conteúdo bom se você assistir a esses cursos, se você ler esses livros, se você assistir a esses filmes. E, então, Big Brother não dá. Porque jazz e Big Brother não faz o menor sentido. Eu não sei onde que a gente chegou nesse ponto. Porque a comunicação vem de todo lugar. Eu acabei de descobrir porque que eu gosto tanto da Gi. Ela ama Friends. Eu amo Friends. Muito. Mas isso Se o Guilherme estivesse aqui agora, ele faria exatamente isso. O seu Guilherme? Uhum. Ele tá ali, tá, gente? Ele tá ali. Você fez isso quando eu falei de Friends? Você gosta de Ele Friends? fica meio assim, ó. Ela fez, É que ele fica meio assim, nossa, mas é anos 90, né? Peraí, a gravação é ruim. Cara, não é a gravação. Você aceitou se relacionar com ele? Você casou com o Braulio, amiga. Eu sei, mas pelo menos ele assistiu eu fui as obrigado a 10 assistir temporadas as 10 comigo. temporadas. E ele gostou. O Guilherme será, obrigado. Não, Ele está o em Braulio test foi. drive ainda. O Braulio foi. Não tem casamento e eu não aprovo, entendeu? Então fica a dica. Muito bom. Gi, pra gente tentar chegar no assunto, porque a nossa conversa tá muito legal, mas a gente quer saber da sua história aí. Vamos lá. Porque eu quero muito saber, eu quero muito chegar na história do prefeito, que eu acho que é uma história que eu preciso, porque eu nunca tinha ouvido, entendeu? Tipo, é bizarro. Tá, vamos lá. Uhum. Vamos. Onde você nasceu e começa daí, começa dessa parte. Tá, eu nasci em Aparecida do Taboado, Hein? Mato Grosso do Sul, a terra dos 60 dias apaixonados, música Sim. do Chitãozinho Chororó, viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Não sei. Talvez eu É, cante ela errado. não. É. Porque eu canto as músicas errado. Ok. É. Então eu nasci lá e de lá eu mudei pra muitos lugares. Eu morei em Chapadão do Sul, depois Santa Fé do Sul, depois São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que é onde moro hoje há mais de 10 anos. E eu sou advogada de formação, já me formei em 2013, advogo. Por que você escolheu o direito? Porque se eu não fizesse direito, eu ia vender banana na feira, né? Nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Não, é tipo, você sempre quis, você olhou Sempre direito. E eu queria carreira pública, mas eu não sabia que, na verdade, carreira pública era sonho dos meus pais. Eu fui descobrir isso quando eu comecei a advogar. E aí eu me apaixonei completamente. E aí eu fui associada de grandes escritórios. E quando eu falo que a comunicação transformou minha vida, foi exatamente nesse ponto. Porque hoje, um advogado muito bom em São José do Rio Preto, ele ganha em média 3.500, 4.000 reais. De novo, né? Gente, a gente tava almoçando, não, tipo, comendo. E aí ela falou, 2.000 reais. Não, a gente não vai cortar essa parte, você pode ter certeza. Tá. Uhum. Ela falou assim, não, fica em torno de 1.500 a 200. 200, é. Aí, eu fiquei tentando entender da onde que 1.500 chegava a 200. Aí eu falei, Ou se Gi... fosse 200 mil, né? É a margem do Ibope. É isso Aí eu falei, Gi, será que não é de 1.500 a 2.000? É isso mesmo. mesmo. Agora acabou de fazer. Então é isso aí, 3.500, 4.000 reais, mas um advogado, assim, muito bom, sabe? Muito bom.
E eu falava, cara, tudo bem, eu quero um dia casar, eu quero ter filhos, eu vou pagar a escola, empregado, o dinheiro acabou. Mas não com quem não assistiu Friends, tá? Certo. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pensar sobre isso. E eu, voltando um pouquinho, na faculdade, eu sempre fui aquela pessoa que fugia da apresentação de trabalho. Então, eu fazia a maior parte do trabalho para não ter que apresentá-lo. Só que eu nunca fui uma pessoa introvertida. Se fosse para conversar, para brincar, ok. Sempre fui falastrona mesmo. Só que colocava um microfone na minha frente. Eu me colocava numa posição de atenção, onde as pessoas estavam, de fato, olhando para mim. E eu sentia que eu estava sendo avaliada, o que é uma grande besteira, né? Abre aspas aqui, porque você é avaliado o tempo todo. Inteiro. Mas eu tinha essa sensação. E aí, a timidez, ela tomava conta de mim. O egoísmo mesmo de pensar. O que as pessoas vão falar de mim? O que elas vão pensar de mim? Porque eu tô todo o tempo protegendo o ego, né? Na verdade, a timidez é isso. Posso só fazer um ponto aqui? Claro. Inclusive, você vai reforçar o que eu sempre falo. Porque as pessoas falam, eu tenho medo de começar, tal. E eu sempre falo, egoísmo você não compartilhar. Mas tem outro ponto que eu falo também. Você já é julgado. Tem grupo da sua família que você não tá pra eles falarem mal de você. Tem pessoal do teu trabalho. Às vezes você tá andando na rua, alguém te aponta e fala aquela roupa rosa. Todo mundo já te julga. E a grande questão é que, se você parar pra pensar, o problema do julgamento das pessoas, ele tá na pessoa. Então, na pessoa que é julgada. Na pessoa que julga. Mas também não quer julgada, porque, não deveria ligar pra isso, né? Não, sim, mas assim, é impossível a gente falar, Ju, que não vai ligar, porque sim. A gente vive em sociedade. Então, eu acho que tem 2 pontos aí. Uma coisa é eu dizer assim, olha, eu vou me mover apesar do que as pessoas pensam de mim. Outra coisa é eu dizer, eu não me preocupo nem um pouco com o que as pessoas pensam de mim, porque não tem como. Entendi. Mas eu tenho que me mover apesar disso. Quando eu falo sobre não ter como você realmente colocar uma barreira e falar, ninguém me julga, qual que é o ponto aqui? Cara, você tem tempo de ficar julgando as pessoas? Eu trabalho tanto que todo o tempo que eu tenho eu só quero dormir, entendeu? Agora, a pessoa que quer te julgar, ela vive pra isso. O gosto da vida dela tá nisso. Ela te segue? Ela te segue pra isso. Então, isso dá sentido pra vida dela. Se você estiver no sofá da sua sala e você ficar o tempo inteiro sem produzir conteúdo e aí você não é blogueirinha. Porque se você produzir, você é blogueirinha. Se você não produzir, você é uma encostada que até hoje não virou nada na vida. Então, a única coisa que rebate julgamento é resultado. Não tem outra coisa que rebate julgamento. A pessoa vai falar. Então, hoje, as pessoas que me chamavam de blogueirinha, quando eu saí do escritório e fui advogar de maneira autônoma, eu vendia roupa meio período para conseguir bancar as despesas das minhas despesas e meio período eu advogava. Peraí um pouquinho. Então, você ganhava bem no escritório onde você trabalhava? Ganhava R$1.300, R$1.750. Que pra época e pra onde você morava era uma fortuna? Era uma fortuna. Tá. E aí, por que você decidiu sair? Porque eu sabia que não tinha pra onde crescer. No melhor dos mundos, milagroso, eu estaria ganhando R$10.000 por mês. E, inclusive, eu pensava, cara, isso aqui, R$10.000 por mês, é ser rica, não é? R$10.000 por mês. E eu comecei... Então, depois, só voltando um pouquinho, né? A minha apresentação do TCC foi trágica. Eu tenho fotos do meu arguidor, da arguidora da banca e da pessoa, do professor que me ajudou, né? O orientador, e ele tá um assim. E o outro assim. A gente pode colocar aqui no Pode, lado? eu vou pegar a foto pra vocês jogarem. A gente jogarem. vai colocar aqui do lado, tá? Vocês vão Porque, colocar. gente, sério. E aí, assim, surreal. Foi horrível mesmo. Depois disso, eu caí no mercado de trabalho. E aí, cada vez que eu ia... Aí eu falei, me livrei, agora eu não preciso mais apresentar trabalho. Só que eu tinha que fazer audiência. E aí era assim, cada vez que eu tinha que fazer uma audiência, eram 3 noites sem dormir. Eu chegava lá, eu passava mal, eu tremia, me dava ânsia de vômito, me dava dor de barriga, eu tinha que correr pra, você entende? Pra ir no banheiro antes de começar a audiência. Eu falava, cara, como é que eu vou advogar 70 anos desse jeito? Tá, mas deixa eu só fazer o menor uma sentido consideração aqui. Ainda que se você não é advogado, que eu acho difícil, porque, enfim, só existem advogados no mundo, basicamente. Mas no Brasil não é tipo Estados Unidos, que tem não é o tribunal do júri. Você fica sentadinho numa mesa olhando para um cara que tá mas aqui, você fica velho. com medo do juiz e aí você começa excelência, por favor. Aí você já não sabe se chama de excelência, de doutor. O que você pode fazer? É surreal o que os advogados passam no início de carreira. É surreal, porque eles têm muito medo do juiz. Eles não conseguem olhar para o juiz como alguém que é uma autoridade, mas eles... E ao mesmo tempo entender...
eu sou indispensável ao exercício do direito, eu sou indispensável à justiça, que é o advogado. Né? O advogado, ele se diminui por conta própria, desde os professores da faculdade. Eu não sei, eu nunca tive esse problema porque o meu estágio foi no Em órgão público. No fórum criminal. E eu trabalhava com um juiz, então, tipo... Então exatamente, mas é muito difícil. E as pessoas, geralmente, elas procuram curso de oratória, que é o que eu estava falando para vocês, justamente quando esse medo vem. Elas não procuram, cara, eu já falo bem. Então faz um curso de oratória que você vai ser imbatível. Eu falei isso para as pessoas no começo. Você vai ser imbatível. Por quê? Porque aí você vai falar com técnica. Aquilo que já é bom e que você faz intuitivamente, você vai conseguir aplicar. E não é em livro que você vai aprender oratória, porque o livro ele é bom e ele vai trazer para você qual técnica? Olha, então, para dicção, tem essa e essa e essa técnica. Tá, mas qual é a mais adequada para você? E se essa não der certo, qual é a outra? Qual o plano B que eu tenho? Qual é o plano B? Entendeu? Porque uma coisa eu vou trabalhar a sua dicção se você fala rápido e as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Esse é um exemplo. Ou eu vou trabalhar a sua dicção porque você gagueja. Agora, às vezes você fala rápido, mas a sua dicção é boa. E aí, por que você não pode falar rápido? Se eu trouxer, por exemplo, a diferença de uma comunicação num vídeo do YouTube e um vídeo de GTV, e no Story ou num Reels, é completamente diferente. A velocidade é muito maior no Reels e no Story. Tem que ser, senão as pessoas dormem, porque é uma comunicação fast. As técnicas que eu vou usar para um outro tipo de vídeo mais longo, como no IGTV e no YouTube, são diferentes. Inclusive, tem um curso que fala sobre isso, né? Tem um curso para redes sociais. Especificamente para redes sociais. Gente, é sério. Vou colocar aqui embaixo o link. Vocês precisam olhar isso. É muito incrível. Mesmo que você já fale bem. Sério. Eu acho que uma coisa que tem que deixar bem claro é que eu acho que essa questão de oratória não é só questão de advogado, essas coisas. Eu já vi várias pessoas que quando trabalhei em corporativo, quando ia falar com o diretor, passava mal. Só do fato de você ir lá apresentar uma planilha e o diretor falou assim, tá certo esse número? Aí a pessoa já... Você tem certeza? Sem certeza, então eu tinha, não tenho mais. É isso. Mas quando você tá falando com uma pessoa só, não é mais questão de insegurança do que esse bloqueio ou não? Mas você tem segurança. Porque foi você que fez o número. Tá, você passava por isso? Já passei algumas vezes no começo, aí depois eu aprendi. Porque o que acontece? Algumas pessoas, principalmente quando você está no tete-a-tete e você tem essa convicção da avaliação. Você está no tete-a-tete com a pessoa e algumas pessoas elas já têm uma postura que impõe autoridade sobre você. E se você não tiver a técnica que consiga não só fazer com que ela te olhe de fato como uma outra autoridade que está falando com você, mas mais do que isso, você não souber identificar nela qual é a técnica que ela está usando, você vai pensar, é comigo, não gosta de mim, tá aqui para levantar todas as objeções sobre o que eu estou apresentando e volta a ser uma coisa sua. E aí você entra num ciclo, porque você não sabe que ali é só o jeito de falar. Não sei quanto tempo vai durar nosso podcast, né? Porque a gente gosta muito de histórias. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi dentro da advocacia. E aí depois eu volto para a história, né? Que eu não terminei de Não se preocupa, tem uma contar. galera do mapa mental. Ótimo! Isso é excelente. Fica tranquila. Eu me lembro que nesse escritório, o último escritório que eu trabalhei, que foi justamente o escritório que eu ganhava esse salário no final, mas eu entrei ganhando R$2.200 nesse escritório. Fiquei lá por quase 4 anos. E a gente atuava para multinacionais. E aí eu me lembro que eu tinha 2 meses de escritório quando o meu chefe pediu para eu fazer um recurso especial. Para quem não sabe, é um recurso que vai para os órgãos superiores, né? De julgamento, já um julgamento colegiado. E eu fiz esse recurso especial e todo dia eu batia porque ele tinha que revisar. Nada saía do escritório sem revisão dele e assinatura dele. E aí eu falei para ele, olha, o recurso está aqui. E ele, hoje eu não posso. Resumindo, ele foi revisar o recurso no Fatal. Ou era aquele dia ou a gente perdia o processo. 6h da tarde. Quando ele pegou o recurso, ele olhou para mim e falou assim, tá tudo errado. Aí eu falei, como? Aí ele falou, tá tudo errado, não é nada disso aqui a tese. Aí eu falei, doutora, a tese é essa? E aí eu expliquei por A mais B que a tese era essa. Ele falou, então, mas essa tese não vai subir. Eu quero que você faça assim, assim, assado. E aí eu falei, doutor, eu não concordo com a tese do senhor.
por isso, isso e isso, com educação. Mas, assim, eu sempre tive muito essa visão e essa preparação, porque daí eu já tinha passado por todos os meus cursos de oratória, já era campeã de oratória a essa altura e tal. E a comunicação, ela faz você impor limites às pessoas. Elas precisam saber até onde elas podem ir com você. Quando a pessoa, ela monta em você, quando a pessoa, ela te desrespeita, é porque a culpa é sua. Por quê que eu falo isso? Ah, Giovana, mas você está colocando a culpa na vítima. Não, eu não estou levando isso para critérios de abuso. Não, quando eu falo de respeito, eu estou dizendo respeito como profissional. Você impõe o limite. As pessoas precisam enxergar o limite em você. E aí, claro, ele tem muito mais experiência que eu. Claro, o escritório era dele, mas eu era advogada. Eu não estava ali só para falar, vou copiar e colar. Não, eu desenvolvia teses. E eles me reconheciam por isso. Os trabalhos difíceis eles colocavam na minha mão. Então, eu disse para ele, olha, eu acho que é por aqui que a gente tem que ir. Aí, nesse dia, acho que ele estava estressado, porque ele nunca tinha falado assim comigo. E aí, ele falou assim para mim, mas o nome que está na parede é meu. Então, você vai voltar lá e fazer do jeito que eu estou falando. Aí, eu olhei para ele e falei, ok. Levantei, fui, terminei o recurso especial 10 horas da noite, voltei na sala dele, com a tese do jeito que ele pediu, sem o meu nome. Eu não assinei a petição. E aí eu lembro perfeitamente que ele olhou para mim e falou assim, você tirou o seu nome da petição? Eu falei, sim, senhor. Aí ele falou assim para mim, eu não acredito. E aí ele tinha aquela cadeira que a pessoa deita e parece que ela vai cair, que toda vez que ele deitava naquela cadeira eu tentava segurar, sabe? Aí ele começou a rir. Sabe, a gargalhar. Ele falou assim, eu não tô acreditando nisso. Por que você tirou o seu nome? Eu falei, porque como o senhor mesmo disse, o cliente é seu, a tese é do senhor. Não tem por que meu nome tá aí. Se der qualquer problema, quem vai responder é o senhor? Com educação. Mas naquele momento ele entendeu, opa, existe um limite. Essa pessoa que tá aqui não é um pau mandado. Gente, ninguém quer pau mandado em empresa. E você estava falando sobre isso, não é só a advocacia. Eu costumo dizer que só existe uma profissão no mundo. Vendedor. Não importa qual é a profissão que você escolheu, você se vende o tempo todo, ou como pessoa, ou como profissional, ou um produto ou um serviço. E as pessoas, elas não têm como acessar o que está dentro de você. Você pode ser a melhor pessoa do mercado. Isso está dentro. Eu só enxergo o que você externaliza. E como que você externaliza? Comunicando. Se você é a pessoa mais foda do mercado, mas na hora de falar você ombrinho para baixo, então... Não, realmente, eu coloquei minha assinatura e vou fazer do jeito que o senhor está mandando e a pessoa não vai te olhar com o mesmo olhar. Então, é aí que eu digo que a responsabilidade de impor o limite é sua. Porque quando eu jogo a responsabilidade no outro, o que eu estou fazendo? Eu estou dando a solução na mão do outro. Estou me eximindo, né? Porque se a responsabilidade é dele, só ele pode resolver. Então eu fico, o lugar que eu trabalho é um caos, o lugar... Tá, mas e o que você tem feito para mudar isso? Mas poderia ter uma outra solução, né? A hora que ele chegasse e falasse assim, o nome na parede é meu, você rasgava a sua e falava assim, então faz você. Então só que aí eu seria mandada embora. É uma questão, aí tem um né? negócio bem importante, Braulio, que chama boleto. Ele vence e a gente precisa pagar, né? Na data, senão depois a gente não consegue pagar mais. Não. No nosso caso, antes da gente ter uma assistente, a gente pagava não na data, porque a gente esquecia e pagava multa. Olha, e aí eu que cansei de pagar multa, decidi contratar uma assistente que vai economizar pela multa. E desse negócio, dessa parte corporativa que você está falando, tem umas pesquisas recentes que comprovam que hoje, embora as pessoas sejam contratadas, até pouco tempo atrás, né? Elas eram contratadas por uma habilidade, que é o que a gente chama de hard skill, que é aquela que está no currículo, elas são demitidas pelas questões mais relacionadas a habilidades comportamentais, como, por exemplo, a comunicação. E hoje, as pessoas falam, assim, se você for procurar os maiores recrutadores, tá lá na Forbes, inclusive, que o ativo mais importante hoje de uma pessoa é a comunicação. Porque é muito fácil eu ensinar o que é técnico. Então, é fácil, por exemplo, eu pegar um estagiário e colocar ele dentro do escritório e ensinar ele a desenvolver uma tese. Mas ensinar ele a fazer uma audiência, ensinar ele a atender o cliente, e ensinar ele a responder, dar solução para o cliente no telefone. Ou rebater um argumento do juiz. Ou rebater um argumento é muito mais difícil. Com certeza. Então, é uma habilidade que não são todas os profissionais que vão conseguir ensinar. Por isso que é tão valorizado hoje. Inclusive, é uma coisa que é engraçada, né?
eu acredito que a prática leva à perfeição. Sim. E aí, a última palestra que eu dei, uma pessoa, tipo, do nada, pegou o microfone e começou interrompeu a minha palestra. Sim. E, cara, eu fiquei tão orgulhosa de mim, porque na hora que a pessoa levantou uma questão, Uhum. eu consegui rebater com um exemplo muito bom. Uhum. E aí, quando acabou, eu falei, eu tô tão feliz, porque geralmente a resposta certa vem 3 dias depois. Sim. Então eu falo, cara, eu acho que é uma questão até de prática, né? Você vai É de treinando. prática. E tem muita gente que tem medo, né, de fazer palestra e de repente vira alguma objeção que a pessoa não saiba responder. Mas tem técnica para você contornar a objeção. Você vai contornando a objeção com outras perguntas até que a pessoa se enrola na própria pergunta que ela fez, porque ela vai acabar com porque eu acho. E aí, porque eu acho, não é argumento. Então, você consegue construir isso também. Depois a gente precisa conversar. Não, mas no caso, eu tinha a resposta certa, inclusive. Sim. Eu virei uma figurinha do grupo. Mas tá tudo bem. Tá agora, bombando mas agora. Só vamos tentar voltar pro foco, porque eu estou muito curiosa. Tá. E assim, eu quero que você guarde. Isso aí é pro pessoal que vai ficar até o final. Uma história muito boa de micos pra gente contar depois que a gente encerrar o podcast pra ver quem vai ficar até o final pra ouvir. Então, mas o maior... Você queria que eu tivesse passado um mico maior do que esse que você já contou do microfone? Então tá bom, esse aí você Tá, conta no então final. do microfone você conta no final. Mas aí continua contando, tipo, a sua trajetória com a oratória. Tá. Eu, ainda no escritório, quando eu percebi que foi a história do microfone, eu tenho uma outra pro final, então vou contar essa. Eu sabia que precisava desenvolver a minha comunicação, eu fazia parte do Rotary, do Rotaract, que é do Rotary Internacional, fiz parte do Rotary por 11 anos, Pra que é quem um programa... não conhece o que é. É como se fosse uma ONG e ela presta serviços de desenvolvimento de liderança. Então, ela, em um nível maior, por exemplo, ela presta serviços comunitários mesmo. Inclusive, o Rotary foi um dos responsáveis por acabar com a poliomielite no Brasil. De cada vacina da polio, eu não me lembro agora ao certo, mas mais de R$1 e pouco foi o próprio Rotary, é o próprio Rotary até hoje que coloca. Que legal. Então, o Rotary ajudou a erradicar a polio. E aí, eles têm um programa para jovens de menores de 13 anos e depois 13 a 17 e 18 a 30 e depois o Rotary mesmo. Eu fazia parte desse de 18 a 30, que é o Rotaract. Tem vários eventos, desenvolve liderança e tal, e lá a oratória é muito forte. Eles desenvolvem isso muito bem. E eu tinha muito pavor. E aí eu tinha amigos que ficavam, não, você precisa desenvolver. Eu falava que desenvolver, oratória é dom. Eu não nasci para isso. E eles falavam, oratória não é dom, você precisa desenvolver. E aí eles foram me colocando para apresentar coisas. E eu lembro que todas as vezes que tinha evento, eu sempre trabalhei nos bastidores dos eventos, e tinha um amigo meu, Elias, aí eu falava assim, Elias, precisa dar um recado, fala isso, isso, isso. Ele ia lá na frente e falava, gente, a Giovana quer dar um recado. Giovana, por favor, vem aqui dar um recado. Eu queria matar ele. Ele é seu amigo? Ele é muito meu bom. amigo. E aí, depois disso, ele foi me colocando. Aí um dia ele falou, não, vamos, vou resumir bem a história. Resumo da ópera foi que eu cheguei, primeiro eu chorei no camarim, não queria entrar e tal, mas eu era ia pra você dar um apresentar aviso? um Raila, que é um evento de premiação de lideranças. E eu ia fazer o cerimonial Tipo do evento. Oscar. O host do Oscar. Sem É o isso? tapa. É. Tá, só pra você saber, eu fiquei sabendo esses dias do tapa porque eu perguntei pra alguém, porque, enfim. Fiz uma análise da comunicação não verbal do tapa. Eu só pra você, é que você já sabe disso, mas só pra eu avisar publicamente, desde o ano passado eu não abro o Instagram pra assistir stories de ninguém. Inclusive, ela falou, você notou que eu cortei o cabelo? Eu falei, acabei de notar. Ela não viu nos stories, eu falei, não assisto de ninguém, porque eu não tenho tempo. Mas, enfim, mas é tipo isso, o host do Oscar. Isso. Tá. E aí eu fui... Então, tinha mais de 300 pessoas, inclusive autoridades presentes, autoridades municipais presentes. Era um evento sobre acessibilidade, enfim, era um dia inteiro. E aí eu entrei para fazer a apresentação. Para começar, que eu fiquei tão nervosa, que você compõe a mesa diretiva de trabalhos, então você chama as autoridades, e aí aí você toca o hino nacional, você chama o hino nacional, e aí no momento que você vai chamar o palestrante, por exemplo, você já tem que ter desfeito essa mesa, para o palestrante não ficar de costa para eles. Eu fiz tudo errado, né? Obviamente, eu tava muito nervosa. E aí, eu já tinha chorado no camarim, eu não queria entrar. Enfim, foi um auê. Na hora do hino nacional, eu fui descer as escadas, tropecei no fio do som, de tanto que eu tremia, né? Tropecei no fio do som
e desliguei o hino nacional na frente de 300 Muito pessoas. bom. E todo mundo percebeu, obviamente, que eu tinha desligado o hino nacional. Aí começa tudo de novo. Aí pensa que eu já estava nervosa, aí eu tinha que voltar pro palco. Chamei o palestrante, esqueci de desfazer a mesa de trabalhos, o palestrante de costa para as principais autoridades da cidade. E uma pessoa lá no fundo assim para mim, desfaz a mesa. E eu assim, gente, tudo errado. E aí, naquele dia, eu saí decidida, né? Falei, não, nunca mais. E aí, eu queria morrer, porque as pessoas falavam assim, Giovana, mas você fala tão bem. Foi bom. E eu sabia que era pena, entendeu? Era pena. Aí eu ficava com muita raiva. Eu acho que é assim. Só uma coisa, você caiu ou você só tropeçou? Não, eu só tropecei, Tá. né? Porque, assim, eu acho que assim. Tá bom, né? Tudo tem um limite ali, né? Você fazer uma palestra e falar assim, tá, ó, foi bom. Aham. Agora, derrubar o hino todo e a pessoa chegar e falar assim, não foi bom? Foi bom. Pô, Que dó. esse amigo, hein? É. Vai. E aí eu falei, não, nunca mais, isso aqui não é pra mim. E aí depois disso teve uma outra situação que aí eu posso contar pra vocês no final, pra quem ficar e der like no vídeo. Boa. Uhum. E aí o que acontece? A pessoa pode se inscrever também? Por favor, se inscrevam no canal. Comentar também, tá? Tá. E compartilhe. Aí, o que a gente... Depois disso, eu comecei desse outro episódio. Aí eu falei... As pessoas falavam pra mim... Não, você precisa ir fazer um treinamento. E eu comecei a estudar oratória. Na época, falava-se muito pouco em comunicação. Isso já tem mais de 5 anos. E a gente sabe o quanto o mercado evoluiu nesse período, né? E aí, eu fiz um curso e eu comecei a perceber que eu melhorei. Aí, eu fui participar de um concurso distrital da fase classificatória. Um concurso distrital entre os Rotaries, com mais ou menos 30 pessoas competindo. Só que tinha um treinamento antes, então eu fui pelo treinamento. Chegou na hora da apresentação, eu fiquei entre todos os classificados, eu tinha ficado em 3º lugar. Mas dessa vez você já tava bem? Eu ainda passei muito mal. No hotel, antes de fazer a apresentação, eu vomitei. Eu não tinha jantado, eu não tinha tomado café da manhã e eu vomitei água, assim, porque... E aí você tomou uma garrafa de gin? Não. Não, deveria, né? Talvez, não. Não, e aí eu estava muito nervosa, mas assim, o discurso era bom. E eu sempre tive muita firmeza na minha fala. Impostar a voz nunca foi algo difícil para mim. Então, como eu falei para vocês, é muito de elemento. O que era o problema? Eu não conseguia emocionar as pessoas, porque eu ficava muito nervosa. Então, eu gaguejava, me faltava muito ar. E para ajudar, eu tenho 90% de desvio de septo. Eu preciso fazer a cirurgia. Então, eu já tenho falta de ar normalmente, porque eu respiro pela boca. Então, às vezes, eu tenho que dar umas pausas. Só que era muito. Aí, eu tinha que fazer assim, ó. E voltar, entendeu? E, além disso, eu suava muito. Meu cabelo molhava. Não tinha condições. Mas eu fiquei em 3º lugar. Foi muito triste, assim. Mas, Porra, você ficou em 3º lugar. aí, mas isso na classificatória. E aí, a hora que eu fiquei em 3º lugar, eu falei, opa. Tipo, na classificatória significa que você vai competir. Não, era 30, saíam 5 pra final. Ah, tá. Então, eu tava na classificatória. Eu fiquei em 3º. E aí, eu falei assim, ué, 3º? Né? De quase 30? Então, acho que esse negócio aqui que eu tô treino. Aí eu, sangue no olho, né? Porque eu sou competitiva. E aí, quando vem sangue no resultado, é mais olho. fácil, né? E aí eu comecei a ver que eu estava evoluindo e eu já escrevia bem, então os discursos eram bons. E no concurso, você tem que falar no mínimo 3 minutos, no máximo 5. Senão tem desconto de ponto. E tem tema. Então, tem 6 jurados, tem tema. Você é avaliado pelos critérios da Toastmasters, que é do concurso mundial de oratória. Então, Só é bem... Traduzindo Posso um pouquinho. só fazer uma pergunta rapidinho? É um tema, vamos supor, você tem que... É como se fosse uma defesa, você tem que contar uma história. Você escolhe como é que você faz a narrativa, mas geralmente eles trazem um tema e uma pergunta. Por exemplo, no concurso nacional de oratória, a gente vai chegar lá, mas eu tinha que dizer o seguinte: soluções para combater a miséria e a fome. Esse era o tema. Misericórdia. Entendi. Entendeu? E eu tinha de 3 a 5 minutos para falar disso. Se eu falasse menos que 3, descontava meio ponto a cada segundo. Cada segundo? Eu não me lembro agora se era meio ou 0,25 a cada segundo, mas eu acho que era 0,25 a cada segundo. E passava os 5 minutos também. E tinha edital. E no edital você sabe o que é avaliado. Então é avaliado citação, se você usou muita citação, é avaliado a postura, é avaliado vestimenta, é avaliado entonação, dicção, norma culta da língua portuguesa. Tudo isso tem avaliação em pontos. Tem lá os critérios de avaliação. Você tem a pergunta e o jurado vai dar a nota de 6 a 10 dentro daquela pergunta. De 6 a 10? De 6 a 10. Estranho. 6 é o mínimo, né?
Bizarro. Isso você é só na hora ali falado ou você tem que entregar algo escrito? Não, é só falado. Só falado. E você não pode ter nenhum tipo de cola, nem PowerPoint, nada. É da cabeça. Nem na mão, assim. Nada, nenhum tipo de cola. Entendi. Aí eu fui pra final. E eu cheguei na final e eu fiz as pessoas chorarem. Provavelmente. Depois da Só me situação. explica uma coisa. Que tipo de choro? De raiva, Não, de não, dó. de emoção Ai, mesmo, que bom. assim. Já tava bom. Graças E a aí Deus. eu ganhei o concurso distrital de oratória. Só que aí, naquele momento, eu não sabia se eu comemorava ou se eu chorava de desespero, porque quem ganha o distrital ganha uma vaga no nacional. E aí eu tinha que representar o Muito distrito no concurso nacional de oratória. Não, que mas foi... você estava melhorando, não estava? Sim, aí eu tive 6 meses. Aí, nesses 6 meses, eu mergulhei completamente na comunicação. Eu comecei a fazer curso e ler livro e treinar técnica. E essa não dava certo, eu ia para aquela. Então, foi um trabalho muito difícil. Por isso que eu falo, a dificuldade de você querer fazer sozinho. Porque eu não tinha um mentor. Eu não tinha um professor que pegasse na minha mão, como eu pego nos meus alunos, e eu falo para eles, eu pego na mão de vocês aqui e eu só solto a hora que eu ver o resultado. Entendeu? E eu não tinha isso, mas foram 6 meses ali, no árduo. E aí eu fui para o concurso nacional de oratória. Fui classificada também, então lá tinham 30 e poucos, eu fiquei entre os 10. Fui para a segunda fase, que era já a semifinal. Na semifinal, eu fiquei em 5º lugar. Não me lembro agora se 4º ou 5º, mas foi isso. E aí só iam 3 para a final. Então, eu não fui para a final do concurso. Mas, para mim, foi algo, assim, surreal. E aí, até se vocês me permitem, isso é um pouco de objetivo mesmo que eu falo, que eu até me emociono quando eu falo, porque é uma coisa que vem muito de dentro. Claro que todo mundo vai para o concurso nacional de oratória e todo mundo que vai para o concurso quer o troféu. Só que foi lá que eu entendi o poder do que eu vim fazer no mundo e do quanto eu posso melhorar a vida das pessoas. Porque eu não ganhei o troféu. Só que depois do meu discurso, teve até um jornalista que veio me falar que eu tinha que seguir carreira política. Mentira! Mas depois de um dos discursos, tiveram muitas pessoas que vieram me falar, olha, eu ia sair do Rotaract, não vou mais, olha isso. E pessoas que se emocionaram mesmo. E aí eu olhei e falei assim, o que é um troféu diante do que eu sou capaz de, com uma palavra de 5 minutos ali, transformar a vida de alguém? E aí eu olhava para trás e eu não vi só uma Giovana que superou o medo e que foi para o concurso nacional de oratória, entende? Eu vi uma Giovana que começou a se relacionar melhor com os amigos. Eu vi uma Giovana que parou de perder amizades, eu vi uma Giovana que começou a trabalhar melhor e ter um relacionamento melhor com as pessoas no trabalho, que foi ocupando espaços que eu achava que eu nunca podia ocupar. E isso me deu coragem para, então, sair do escritório. Que foi quando eu saí e comecei a produzir conteúdo no Instagram. Mas aí foi quando você saiu para ir para autônomo ou quando você saiu do autônomo? Quando eu saí para ir para autônomo. Eu tenho um escritório, né? Tenho advogados que trabalham comigo, mas eu tenho um escritório. Então, eu tenho essa... Inclusive, ela vai vertente. advogar para mim. Ela é assim, todo mundo que vem aqui vai advogar para mim em alguma área. Fiquem tranquilos. Direito do passageiro, consumidor, é comigo mesmo. É isso aí. Boa. E aí, o que acontece? Eu saí e quando eu saí, uma coisa que aconteceu assim que foi muito surreal foi eu comecei a escutar as conversas de pessoas que chegavam em mim e falavam, então, foram lá hoje na sala, né? Um dos chefes foi lá na sala e falou pro fulano de tal, assim, onde já se viu a Giovana sair daqui? Onde ela tinha uma carreira consolidada para gravar videozinho pro Instagram. E aí eu me tornei a blogueirinha. E aí ninguém te apoia, porque assim, é uma coisa completamente nova, 2017, 2018, quem sabia o que era... Sabe, o digital, né? Muita gente já estava aí há muito tempo, mas pra gente que estava chegando agora, isso não era um trabalho. Ninguém reconhecia isso como um trabalho. Até hoje muita gente não reconhece. Mas foi a blogueirinha e as mesmas pessoas que me chamavam de blogueirinha são hoje as que batem nas minhas costas e falam, sempre acreditei em você. Alguém pode, por favor, voltar e ouvir de novo, porque eu falo isso. Vou Que dar é um ênfase, então. processo. Não, porque assim, Gi, eu falo isso no meu perfil. Inclusive, eu acho que eu tenho até um destaque falando sobre isso. Existe uma cronologia. É o seguinte. Julgamento, dão risada, tiram sarro, percebem que você não tá ligando, ficam quietos. Começam a te ouvir, falam, faz sentido, vem te pedir ajuda.
É sempre Não, e a tem um mesma último, cronologia. depois pede dinheiro. Favores gratuitos. Não, e aí acham que. Aí eles entram do ponto que trabalhar no digital não é um trabalho para de repente, nossa, mas é rápido, né? Ganha muito dinheiro, é muito fácil escalar, né? É sempre É assim. sempre assim. É sempre assim. Aí cabe a você se você vai ser um coração peludo de falar se vira ou se você vai ser a Mas mãe desde a da pessoa escola que é ajuda. assim, né? A piada só perde a graça quando você para de se importar. Exato. É isso. Se você ficar dando ouvidos pra quem tá te chamando de blogueirinha, aí você escolhe. Eu vou dar mais ouvido pra quem tá me chamando de blogueirinha. Não tá me ajudando a crescer, não tá me ajudando a ganhar dinheiro. Porque, como eu falei, quando eu saí do escritório, eu fui vender roupa meio período pra conseguir pagar as contas, porque eu queria o escritório. E depois que eu fui falar de oratória no Instagram, porque eu fui dar uma palestra, galera, oratória? Como assim? Fala mais sobre isso. E aí, de repente, todo mundo quis saber mais sobre isso. Mas foi um período, assim, muito conturbado. E as pessoas olham os resultados hoje e elas não querem viver o processo. Elas só querem o resultado. Todo mundo. Mas isso é isso que vende, né? Ninguém O quer. resultado. Tanto que a maioria das pessoas no pitch de vendas promete coisas meio absurdas, né? Sim. Fala, meu amor. E trazendo isso que você falou, o sentimento que você teve quando você fez ali, ficou em quarto lugar, e o sentimento que você teve de gratidão e viu que daria para ajudar outras pessoas, eu acho que trazendo isso para o digital é a mesma coisa. Quando você produz conteúdo, que você recebe o feedback via direct, onde as pessoas te agradecem por uma palavra que você falou ali no Stories, por uma mensagem que ela leu num post que você fez. E já teve caso que a gente recebeu de uma pessoa que estava em depressão, que queria se matar, alguma coisa assim, e depois trouxe esse feedback. Então, o que eu comparo com isso aqui? Que isso, para você, que ficar em quarto lugar foi tão bom quanto ganhar o troféu, quanto no digital. Você receber uma mensagem dessa por direct é tão bom quanto você fazer o dinheiro. Eu sempre faço algumas analogias. Eu acho que, primeiro, o digital, ele tá o dinheiro está muito banalizado no digital. Muito banalizado. Se você pensar num salário médio de uma pessoa que trabalha em uma empresa normal, vai ganhar, sei lá, 2, 3 mil reais. E aí, no digital, você faz um lançamento de 10, você fatura 10, nossa, é um absurdo, eu ganhei muito pouco, chicotinho nas costas. E eu já citei algumas vezes isso, e esse eu tenho certeza que você conhece, que é ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Sim. É bíblico. Sim. Então, eu fico muito orgulhosa. Eu tenho uma aluna, ligeirinho, inclusive estou muito orgulhosa de você. Eu tenho uma aluna que eu já fiz 2 análises, porque eu lá no da Teoria Prática, eu sempre, toda quarta-feira, eu faço ou análise de produto ou de lançamento dos meus alunos. Certo. E eu fiz a primeira análise dela, e ela fez os 2 orgânicos. Nenhum real de tráfego. No primeiro... Eu vi você falando essa semana. Exato, porque foi a segunda vez que eu fiz. Eu não consegui não falar, tipo, eu fico emocionada. No primeiro, ela fez... Ela converteu 50% da lista e ela fez o quê? 5 vezes o preço que ela pagou no meu curso? No primeiro lançamento, então, ela fez 5 vezes o valor que ela pagou no meu curso. Com 0 investimento, porque ela aprendeu a fazer tudo do zero. No segundo, ela converteu 72% da lista. E aí ela fez 10 vezes o quanto ela investiu no meu curso. Então, assim, ela comemorava. E uma pessoa que olha de fora, pensando em número de vendas, pode falar assim, nossa... Que fiasco. Sim. E ela comemorou. Sim. Então, eu acho que é isso a questão. Você saber olhar para o lado cheio do copo. Eu vendi só para uma pessoa? Caraca, uma pessoa confiou em você. Tem só 3 pessoas na live. Tem 3 pessoas te ouvindo. É isso. E as pessoas... Tudo tá banalizado, né? Os resultados, o dinheiro, tudo. Mas, assim, eu sei que todo mundo quer uma audiência grande. E não tem problema. Eu sei que todo mundo quer ganhar muito dinheiro. E não tem problema. Mas você tem que partir do princípio que a sua qualidade de entrega ela tem que ser a mesma, independente de quantas pessoas estão ali. As pessoas querem que primeiro tem muita gente, depois eu entrego. Não, é o contrário. Primeiro você entrega. E se aquilo que você tiver para dizer, puder transformar a vida de uma pessoa, não é que você tem obrigação de fazer. Porque eu posso sair daqui hoje e ser atropelada e morrer. Em nome de Jesus não vai acontecer. Mas eu quero dizer assim, e o que ficou? Só ficou o que eu deixei nas pessoas, entendeu?
É isso que fica. Então, dinheiro é muito bom, todo mundo gosta de conforto. Eu não tô aqui para dizer o contrário, eu gosto de conforto, eu gosto de dinheiro, eu gosto de vender. Gosto, não tenho vergonha nenhuma disso. Mas, além disso, o que eu tenho feito na vida das pessoas? E as pessoas, elas só querem o dinheiro. O dinheiro ele é o tempo todo só o dinheiro. É o foco. É o foco principal. E aí, se eu fosse pensar nisso, pra mim só valeria o troféu. Só que sabe o que aconteceu depois? Essas pessoas, elas me acompanham, elas me seguem. No ano seguinte, eu fui convidada para ser diretora do Concurso Nacional de Oratória. Não foi o primeiro lugar. E quantas pessoas, se você perguntar hoje, quem foram os 5 últimos campeões? Ninguém vai saber. As pessoas não sabem dizer. Mas e aquilo que eu deixei? E aquela semente? Entende? Então, às vezes, vai muito além do prêmio que é palpável. E aí que tá. Às vezes, você tá valorizando mais a pessoa que tá te chamando de blogueirinha Do que quem tá te assistindo. do que tá mandando um direct pra você e falando, olha aqui, ó, isso aqui que você falou transformou minha vida de alguma maneira. Não é o que eu sinto. Eu vejo que o foco de algumas pessoas é o dinheiro. E aí, por que isso desmotiva? Porque ela não quer transformar vidas, ela quer ganhar dinheiro. E esse é o grande problema. Porque quando um aluno meu fala pra mim, cara, eu fiz uma venda, eu comemoro. Ele comemora. Porque ele quer transformar vidas. E eu sempre falo, quando esse é o seu objetivo, o dinheiro é consequência. Então, eu acho que existe uma inversão de valores muito grande nas pessoas. Elas só querem o dinheiro, só que elas não querem agir pra ter o dinheiro, né? Tipo, eles que lutem, não. E quando você fica correndo atrás do rabo por causa do dinheiro, o que é o problema? É só o dinheiro. Então, 1 ou 2 lançamentos que você fez, ou 1 ou 2 produtos que você colocou lá, ou 1 ou 2 pessoas que você ofereceu o seu serviço, ainda que não seja no lançamento, elas, tipo assim, compraram, ou 1 ou 2 vezes que você colocou esse produto no mercado, ele não te deu o faturamento que você queria, você desanima para entregar o produto. Porque o teu foco estava só no dinheiro. Se o dinheiro não entrou, então a minha energia para entregar mudou. Não, eu tenho uma pessoa grande, conhecidíssima no mercado, inclusive. Acho que a pessoa até é verificada, não sei. A pessoa abriu alguma coisa e o foco era vender para 50 pessoas. Aí essa pessoa vendeu para 13. A pessoa devolveu o dinheiro e falou, me recuso a entregar. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu olho e me assusta. Porque eu falo, cara, como que essa pessoa consegue vender sendo que ela tem uma mentalidade tão pequena? Entende? Isso é muito complicado, né? Total. Você tem que ser lembrado por aquilo que você fez e não pela herança que você vai deixar financeira, né? Sim. Senão isso não adianta nada para as pessoas. Gi, seguinte, a gente sempre pede pro convidado indicar um livro. A série já é Friends, basicamente. Tá indicada. Um livro. E não precisa ser um livro sobre oratória. Não, posso fazer uma pergunta antes? Claro. Desculpa aí, povo do Mapa Mental, mas é porque é a última pergunta, eu juro. Em uma das palestras que eu assisti, eu me lembro que tinham muitas pessoas renomadas. E quando você perguntou o que era a oratória, algumas pessoas, acho que 2 ou 3 pessoas levantaram a mão, eu fui uma delas. E eu acho que eu fui a única que cheguei mais próximo do que realmente era a oratória. Na verdade, tipo, eu só usei os termos errados. E isso me assustou. Porque as pessoas, elas não entendem de fato o que é a oratória. Você pode só dar uma explicação? Eu sei que você já falou sobre isso o podcast inteiro, mas sendo direta. Tá. O que é oratória? Um conjunto de técnicas para você aplicar no momento que você está falando em público. Levando em consideração que falar em público, você fala o tempo todo. Se você não estiver falando com você já está falando em público. Então, a oratória é esse conjunto de técnicas que eu vou avaliar a comunicação do outro e saber adequar, pegar a técnica necessária naquele momento para aplicar para aquele objetivo que eu tenho e para aquela pessoa que eu estou falando. Entendi. Então, basicamente, você não conquistou o Gui por quem você mas pela sua oratória. Basicamente. E o Gui me conquistou
também pela oratória, porque me disseram que ele fez um dos melhores cursos aí do mercado de oratória, que no caso é o meu. Muito bom! Entendi. Entendeu? Então ele é bom de oratória. Tem hora que ele me fala umas coisas, eu falo assim, nossa, bom esse curso que você fez aí, hein, Guilherme? Maravilhoso! Muito bom esse curso. E só pra deixar bem claro, tá? Quando ela fala, se você estiver falando com uma pessoa já em público, isso leva em consideração também você fazer um stories, tá? Porque isso vai pra público também, tá? certeza. Eu acho que você tá falando sozinho. Mas aqui. o que tem de gente aí, se vocês forem... Eu acho que não, a Ju, acho que ela olha pra câmera. Mas assim, o que eu vejo de gente que tem milhares de seguidores, continua fazendo stories, olhando pra tela, tá faltando técnica de oratória. Mas eu já vendo muito. Então, se tivesse usando a técnica, estaria vendendo mais. Muito bom. Gosto Fica a assim. dica, hein? Aumentar o faturamento. Gosto assim. Eles acabam de falar que dinheiro... Dinheiro. Aumenta o faturamento das pessoas que estão nos assistindo. O seu faturamento O e o seu. faturamento das Não, pessoas que mas vão a investir gente nisso. dá atenção, mas todo mundo gosta de dinheiro. E a E gente também. lembrando que É. se você comprar qualquer coisa, Giovana, você fala assim, ó, vem do podcast, paga uma comissão pra ela. Inclusive, Fica- se quiser patrocinar esse podcast também, a gente gosta Fique de à dinheiro. vontade, Exato. é. Assim, McDonald's, beijo. eu fico falando Hotmart? Hotmart. Bom, enfim, vamos voltar Me pro notem. foco. Me nota. Vamos voltar pro foco do livro. Não precisa ser um de oratória, mas um livro que marcou sua vida, mudou sua vida. Um livro que você fala, meu, todo mundo precisa ler. 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. Eu gosto que a pessoa é direta, focada e sabe o que tem que É falar. que você deu a chance pra ela. E aí Ela você ficou sabe, pensando. Você falou e depois deu uma voltou, recolhida é. e tal. Desculpa. Tem muitos livros que eu gosto muito, mas se você me permitir indicar um segundo que tenha mais relação com a timidez e com essa questão de quebrar esse paradigma da extrema preocupação com as pessoas que travam, A Coragem de Não Agradar. É um livro incrível também. São 2 autores, é uma conversa entre um sábio, filósofo e um jovem. É um livro incrível, mas 12 Regras para a Vida me transformou como ser humano e me fez olhar muito sobre comunicação. Só tem um capítulo que ele fala especificamente de comunicação, mas se você olha e você vai ver que em tudo a comunicação está ali presente, desde quando ele fala das lagostas vitoriosas. Então, assim, é muito bom. É um livro denso, 400 páginas, mas é bom. Se você quiser começar pelo menor, comece por A Coragem de Não Agradar. Eu acho genial, porque ela sabe tudo o negócio, né? E você vê que ela usa as técnicas de oratória até com a gente que é amigo. Que ela Então, mas fala eu assim, quero dizer o se você me seguinte... permitir, eu vou indicar. E ela nem esperou eu permitir, ela simplesmente falou. É que foi tácito a sua linguagem corporal de que eu poderia. Mas isso é uma coisa que eu falo. Eu me comportei. Então, você sorriu e você manteve o seu olhar pra mim no sentido de fazer uma afirmação. Então, eu não fiz assim, eu só Mas, continuei te mas olhando. você levemente fez esse movimento com a cabeça. Em Se resumo, você, não se falou não pudesse, não, você seguiu. teria dito, você teria retraído, você provavelmente teria cruzado um pouco o braço e diminuído um pouco, seu olhar seria mais fulminante. Mas qual que é o ponto que eu falo muito para os alunos? Não é para vocês observarem só o que eu digo, Só um minuto, é também o que eu Só um faço. minuto. Ô, Gui, você entendeu que você nunca vai poder mentir pra ela, né? Nunca. Nem quer, né? Não quer. Mas, assim, tipo, ele falou que nem quer e nem tem motivo para. Mas assim, Ele tipo, tá se você bem for treinado, se você for fazer uma gente. surpresa pra Ele tá bem ela, treinado. você não vai conseguir. Só pra deixar claro. Mas É um pouco desculpa, difícil. Pode continuar. É um pouco difícil mesmo. Não observar só aquilo que eu falo, mas como eu falo. Porque eu aplico a todo momento as técnicas que eu ensino. Mas e é eu que sabe que falo até na isso para os meus amizade, alunos. né? E é muito natural, porque é igual andar de carro. Quando você aprende a andar de carro, você senta lá, tem que puxar o freio de mão, pé na embreagem. Agora, se eu perguntar rápido qual que é o pé do acelerador da embreagem, você se confunde. Hoje você já olha o retrovisor, grita com as crianças no banco de trás, ouve música alta, faz tudo ao mesmo tempo, mexe no celular, não deveria mais mexe. Comunicação, mesma Não, coisa. o Braulio não mexe, eu proibi. Então, mas o que acontece? Você, quando está aprendendo qualquer coisa, você tá naquele ciclo de Prestar atenção. para fazer. Depois que isso incorpora na sua vida, você vai aprender a se comunicar de maneira natural, vai passar a ser instinto, você vira a chave. Entende? Só que tem que passar pelo processo. Fica no Entendi. automático, né? Fica no automático. Muito Bom, bom. essa é a parte do Braulio, ele não deixou eu falar, desculpa. Vai, Braulio. Obrigado, viu?
Gosto assim. Essa é a minha linguagem de falar, sim, essa é a minha parte. Chegando ao final, a gente pede pro convidado aquela câmera sua. Com certeza você não vai ter problema com isso. Olhar no fundo dos olhos da alma da E não câmera. era a minha parte? Ah, desculpa. Obrigado. Obrigado, viu? Vamos começar gente. novamente. Essa é a sua câmera. Eu vou sair daqui com uma mentoria para casais vendida de comunicação. Deixar uma mensagem, se você quiser xingar alguém, dar uma voadora, Indireta. o que você que é o meu pedaço que eu tenho que falar. Que é isso? Olha o jeito Deixa que eu ele me falar. trata. Vai, amor. Amanda Fitas, por gentileza, volte. Vamos fazer um podcast os 4. Eu preciso. A câmera é toda sua. Antes de que eu seja interrompido novamente. Absolutamente todas as coisas grandes da humanidade aconteceram por meio da comunicação. Então, grandes guerras começam com a comunicação ou com a falta dela. E quando a gente vai declarar paz também, a gente declara por meio de uma comunicação. Então, a grande questão é: as pessoas ruins estão falando cada vez mais alto. Os seus concorrentes, que não são tão bons quanto você, estão ocupando lugares que deveriam ser seu. E aí, qual que é o ponto aqui? Se você não dominar a comunicação, se você não aprender a se comunicar de forma intencional e estratégica, você vai continuar perdendo o seu lugar, você vai continuar sendo governado, liderado e chefiado por quem fala bem. Então, a escolha é sua. Tá, Aprenda a falar bem. Eu não vou falar nada. Inclusive, eu vou mostrar pra Gi Ai, um vídeo seu. ixi. Alunos do da teoria prática. Vamos falar de tráfego pago. Mano, você Não deu tem... meu consentimento para Cara, mostrar minha imagem. Cara, você não tem noção. LGPD, Olha, cadê olha Não, LGPD. mas você não tem noção do que foi. o vídeo? Não, porque o Braulio precisava gravar um módulo de tráfego pago pro meu curso. Você não ia só mostrar o vídeo agora? Agora vai abrir, né, a pra todo discussão. É. mundo? Tá, eu conto depois no off. Ok. Gi, voltando ao foco. Voltando ao foco. Onde as pessoas te acham e o que você pode fazer por elas? As pessoas me encontram no Giovanna Piacentini _ no Instagram, Giovanna com 2 N's. Vai estar escrito e embaixo. 2 N's. Por favor, me ajudem, não escrevam com N só. Então, Giovanna Piacentini _ e lá elas vão aprender comigo a se comunicar de maneira intencional e estratégica para criar as próprias oportunidades em vez de esperar que elas batam a porta, que elas aconteçam. E para se comunicar bem, não só nas redes sociais, mas nem em palestras somente, mas também para conversar no tete-a-tete. Dá pra usar isso no Tinder? Dá. Legal. Dá pra Fica a usar em dica pra todo vocês, lugar, gente. entrevista de emprego, tudo. E aí, tudo que ela tiver aqui, eu vou colocar aqui embaixo. E aí, quando você chegar lá, você fala, vim do podcast. Sabe por quê? Porque as pessoas, por exemplo, falam: ah, mas a aparência é tão importante assim, mas quando vão pro date do Tinder, elas colocam a melhor roupa, elas não vão toda lascada, né? Ah, não, Mas já... aí na entrevista de emprego elas aparecem lascada e aí tudo comunica o tempo todo só no Tinder? Não. Tá, posso falar uma coisa? Gente, Pode. se vocês ficarem até o final, além da história do microfone, eu vou contar uma história de uma coisa que eu presenciei sobre o encontro do Tinder, que vocês precisam ouvir. Mas depois que a gente encerrar. Mas enfim, então todos os contatos dela aqui embaixo. Tudo. Falem que vieram daqui. E vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente, e no final. E vocês podem me encontrar na @Braulio Qual o Simberg. problema? Você ia falar assim, se não te acha lá, eu ia falar, também não te acho. É isso. Gente, é o seguinte. Eu acho que eu já expliquei. Lembra do xixi e tal? Não tô tendo tempo. Mas estou contratando muitas pessoas que, inclusive, continuam sendo todos minhas alunas, continuam nesse foco. E, em breve, não só eu vou voltar para o Instagram, como vai sair o meu curso completo de sucesso do cliente. Para você ter muito mais faturamento sem gastar R$1 a mais, tá? Só para ficar a dica. Então, já começa a me seguir. Porque eu vou voltar, tá? Questão de semanas. Prometo. Talvez, quando você estiver assistindo, eu já Tenha voltado. Então, fica a Estarei dica. firme pegando no pé dela. É isso Exato. aí. E o que mais? E esse podcast também tem um perfil, Versão Digital Podcast. Segue lá. E agora eu vou pedir a ajuda da minha convidada para fazer este encerramento que é tradicional. E depois que a gente encerrar, a gente vai contar as histórias. Certo. Mas eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja vai ter o quê? Botões. Botões. Aperte os botões. Aperte os botões. Botões foram feitos para apertar, gente. Quais são eles? Seguir, inscrever, curtir, comentar,
compartilhar, correto? Isso, entrar em todas as nossas redes sociais e fazer o mesmo lá. Exato. Inclusive, manda para um amigo. Ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que digital pode ser um caminho incrível. Gente, não vou embora que a gente vai conversar, mas muito obrigada por estarem aqui. Até nosso próximo episódio. Tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Agora me conta essa história aí do babado do microfone. Então, depois dessa do microfone, a segunda, que foi quando eu tive certeza que nunca mais, de jeito nenhum, eu ia pisar num palco, foi em um outro evento do Rotary, que era uma transmissão de cargos de posse também. Eu fui novamente tentar fazer o cerimonial. Só que o cerimonial, diferente do concurso de oratória, você pode ler. O meu nervoso era tamanho, gente, que eu não conseguia ler. Em determinado momento, eu precisava falar a palavra solenidade. Estamos aqui hoje, presentes nessa solenidade. Então, como você pode perceber, era bem o começo. Era tipo a terceira palavra. E aí, eu assim... Sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui nessa sonelidade, e ficou sonelidade porque o solenidade não saiu. A gente tem esse vídeo? Olha, eu acredito que o pessoal do Rotaract deve ter. Mas é que, assim, isso é de uma época que a gente não tinha smartphone bom, né, amigo? Por exemplo, eu não acho de jeito nenhum do meu TCC. Eu tenho as fotos, o vídeo eu não tenho. Entendi. Eu queria tanto ver Eu essa também parte, queria gente. muito ver. Ia ser muito legal. Seria muito legal. Bom, eu vou contar do negócio do Tinder. Vamos lá. Nem sempre, tá? Inclusive, eu acho que eu já contei até aqui um pedaço dessa história no episódio, mas essa parte eu não entrei nesses detalhes. Tava eu e um casal de amigos, a gente tava comendo sushi. E aí, a gente tava comendo no rodízio de boa. E aí, tipo assim, a gente, tipo, a nossa mesa era assim, então a gente tava sentado, todo mundo, tipo, um se olhando aqui. E na mesa do lado, tinha uma moça sentada. Toda bonitinha, tal, arrumadinha, maquiada, tal. E aí, daqui a pouco, chega um cara de chinelo, bermuda do tipo Havaí, turista, e uma camiseta, sei lá, qualquer. E, gente, só pra deixar claro, eu não tenho nada contra isso, tudo bem? Mas enfim. Não parecia o que a moça estava esperando. Não, mas assim, a gente vai chegar lá. Porque, tipo assim, se o Braulio... Gente, eu só quero fazer uma outra Ela coisa. vai falar da barba de novo, o Braulio, um dia, a gente foi na casa dos pais dele e ele foi, tipo isso, de chinelo, bermuda desse tipo, Havaí. E aí a gente tava procurando apartamento. E aí eu falei, vamos passar naquela corretora? E ele falou, ninguém vai me dar credibilidade, olha como eu tô vestido. Mas beleza. Mas isso tá no subconsciente das pessoas Lógico mesmo. que tá. E aí, por que a gente não usa isso de maneira intencional? Esse que é o ponto. Não, enfim, mas aqui a gente não tava preparado pra Sim. ir lá. Mas tudo bem. Aí, esse cara chegou, e aí, tipo, a cara que ela fez foi uma cara que eu não consigo explicar e nem reproduzir. Mas tudo bem. Mas a linguagem corporal falou tudo. Não era nem linguagem corporal. Era a feição. Aí, tá bom. Aí, ele virou e falou assim, você é a fulana? E aí, ela falou assim, muito prazer. Aí, tipo, eles, tipo, cumprimentaram. Aí, ele sentou. E eu, na época, estava em busca de um milagre. E o casal que estava comigo se conheceu pelo Tinder. Então, a gente falou, caraca, é o primeiro encontro deles. Ele deve ter se conhecido por... Aí eu falei, gente, vamos comer de mais devagar, que a gente precisa acompanhar. Ô, fofoqueira. E aí, a gente ficou lá, né? E, tipo, era muito engraçado, porque, tipo, assim... Ela era muito nítido pra gente que ela tava extremamente decepcionada com... Eu não sei se era só com a aparência, mas com a conversa, não sei. Mas assim, era muito aparente e a gente esperou eles ir embora. Eu não deixei a gente ir embora antes deles irem embora. Então, e aí o match veio? Provavelmente não. Veio no Tinder. Mas, a hora que chegou ali, é a mesma coisa de qualquer coisa do digital. É público-alvo. Entendeu? É aquela primeira impressão, ainda que a conversa tivesse sido muito boa, ele já chegou 10 pontos atrás. Então, ele ia ter que correr muito na conversa para conseguir desfazer a aparência. E o que eu falo é, você pode não ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, é bom você cuidar da primeira impressão. E a pessoa que te dá 8 bolos antes de te encontrar pela primeira vez? O que a gente faz, Ju? Então, ele não seria adequado ele me tratar bem e fazer a barba? Enfim. Bom, eu enrolei o Guilherme 1 ano, né? Ainda bem que ele não tá presente aqui no microfone pra falar mas sobre assim, isso. Detalhe, bolo é no sentido de marcar. Ah, não, aí não, né, Entendeu? Braulio? Mas tudo bem, eu vou te Tô contar. de tênis, não tô de chinelo.
Assim, Tá vendo? Compareceu Nem- arrumado, pelo menos, quando não. compareceu, Ju? Nem tudo tá ruim nessa Mais ou menos. vida. Não, vamos tirar essa pergunta, gente. na primeira É. vez, eu não posso dizer sobre a arrumação dele, porque ele estava no meio do expediente. Então, ele trabalhava com roupa entendi. social. Então, Muito bem. tipo, eu não quis dizer nada. E temos um episódio de 2 horas pra falar disso. E vamos encerrar isso aqui. Bom, primeiro ponto. Se você quer saber mais sobre essa história, eu contei a história completa no Isso. podcast da Amanda Fitas, que vai estar Porque aqui senão ela embaixo. vai falar de novo Tá bom, 2 horas. Silêncio! E aí, se você chegou até aqui, faz um story agora. Marca eu e a Gi e o Braulio. E o podcast. Marca todo mundo. Se vocês quiserem marcar, vocês vão marcando, mas nós duas principalmente. E coloca a hashtag Qual é a hashtag? Havaianas no Xuxi. No Xuxi. Havaianas Nossa, no xixi. Havaianas no xixi. Não, não faz isso, não. No sushi. Havaianas no sushi. Eu errei a palavra. Você não é capaz de falar solenidade. Você quer que eu fale sushi depois de eu Mas falar? peraí, Havaianas? O cara chegou de Havaianas pra comer Nossa sushi com a menina Senhora. do Tinder. Você Putz, tem mana. sugestão de outra hashtag? Porque eu quero saber que eles chegaram até aqui. Então vamos lá. Hashtag primeira impressão vale. Primeira impressão fica. Tá difícil, A né? primeira impressão é que fica, tá? Hashtag Ou você coloca Havaianas, Havaianas no, no xixi. sushi, no Não, sushi. mas tem que ser no xixi. Senão não vale, não. É isso. Se você quiser fazer xixi, tudo bem. Se quiser colocar sushi, tudo bem. Você tem 8 só marca a gente. Marca a gente, mas uma dessas 3 hashtags você usa aí pra gente saber que você chegou até aqui. Então, você chegou até aqui. Parabéns, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Beijo.